Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Saúdo a todos os amigos e irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus por nos conceder mais esta oportunidade para estarmos juntos nesta sala de aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje iniciaremos o estudo das cartas que Paulo escreveu ao jovem Timóteo, que junto à carta endereçada a Tito, estão no grupo das chamadas cartas pastorais do apóstolo. Estudiosos acreditam que esta carta tenha sido escrita após o primeiro encarceramento de Paulo em Roma, entre os anos 62 e 64 da era cristã. É possível deduzir que o apóstolo empreendeu diversas viagens missionárias pela Ásia, Grécia e Creta neste período, antes de ser novamente preso e martirizado. Também é bem provável que Timóteo, filho de mãe judia, Eunice, e pai grego, convertido ao cristianismo durante a primeira viagem missionária de Paulo, tivesse por volta de 20 anos quando se juntou a ele, levando de cidade em cidade o evangelho da salvação de Jesus. Paulo o considerava um verdadeiro filho na fé, e ele se tornou um dos seus principais companheiros de ministério. Mas vejam, Timóteo não era um santo. Na verdade, era bem parecido com qualquer um de nós, um ser humano com fraquezas, vulnerabilidades, alguém com defeitos, mas também muitas virtudes. Embora 13 anos já tenham se passado, Paulo ainda o considera um jovem pastor que não deve se deixar ser menosprezado por causa da sua idade. Não é difícil perceber ainda uma certa timidez em seu temperamento e, por isso, precisa de palavras de encorajamento e confiança. Timóteo tinha uma saúde debilitada, era portador de uma enfermidade física e sofria de uma gastrite crônica. Paulo referiu-se à frequente indisposição de Timóteo, principalmente em seu estômago. Chegou até a prescrever-lhe que não continuasse a beber somente água, mas que a misturasse com um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades, como nós veremos um pouco mais adiante no capítulo 5 desta primeira carta. No entanto, nada disso o desqualificou para pastorear a igreja em Éfeso durante a maior parte da sua vida. Paulo esperava em breve visitá-lo, mas prevendo que poderia se demorar um pouco mais, deu a ele instruções por escrito, abordando diversos aspectos da vida ministerial, como, por exemplo, a doutrina da igreja, o culto público, a função pastoral na igreja, exercida por presbíteros e diáconos, a liderança local e as responsabilidades sociais da igreja, bem como sua relação com as riquezas materiais. Além das orientações e ensinos dirigidos ao pastor Timóteo em Éfeso, a carta revela um plano bastante completo de administração e organização da igreja, e assim deve também ter sido lida em outras igrejas dos tempos apostólicos e serve ainda hoje como um guia inteiramente atualizado para ministros e demais oficiais da igreja. Abra sua Bíblia, vamos lá? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O início da carta é convencional. Paulo apresenta-se como o autor, apresenta Timóteo como o destinatário e apresenta Deus como fonte da graça e da misericórdia e da paz que deseja que o seu discípulo desfrute. Como fez em 9 das 13 cartas que escreveu, Paulo se apresenta como um apóstolo duplamente comissionado, por Deus e por Jesus Cristo. Ele não pertencia ao grupo original dos 12 discípulos que participaram ativamente do ministério de Jesus, mas foi por Cristo pessoalmente chamado. Já tivemos oportunidade de aprender, quando estudamos a carta de Paulo aos Efésios, que a palavra apóstolo, usada aqui, significa mensageiro ou enviado, e que, no Novo Testamento, o seu uso mais comum
é justamente em relação àquele grupo inicial escolhido pelo próprio Senhor Jesus e depois a Paulo. Embora hoje em dia o uso da palavra tenha sido banalizado, sendo também utilizado como uma espécie de título para líderes ou fundadores de determinadas igrejas. Nada poderia oferecer credenciais mais admiráveis do que a autoridade concedida a Paulo diretamente por Jesus. O apoio dessa autoridade contribuía para fortalecer a liderança de Timóteo em meio às dificuldades que ele enfrentava em Éfeso. Timóteo é tratado afetuosamente como alguém que, além de ter sido conduzido a Cristo por intermédio de Paulo, dá provas de ser um verdadeiro e genuíno filho na fé. Sobre ele é pronunciada a tríplice bênção de graça, misericórdia e paz. E essas bênçãos são invocadas em nome do Pai e do Filho conjuntamente. O fato de nosso autor acrescentar Cristo Jesus 2 vezes ao Pai nesses versículos introdutórios não é insignificante, especialmente à luz do seu ensino com relação a Cristo como mediador entre Deus e os homens, que veremos um pouco mais tarde. A comissão delegada a Timóteo anteriormente é aqui reafirmada, pois a tarefa é muito difícil e essa dificuldade não é reduzida pela timidez natural de Timóteo. O representante do apóstolo em Éfeso, obviamente, precisa ser estimulado para o cumprimento das suas responsabilidades. Então, Paulo diz: partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. A ênfase de Paulo é dada no ensino e também na aprendizagem, já que se tratava efetivamente de uma relação entre mestre e discípulo. Paulo alerta Timóteo particularmente contra as heresias judaizantes e outras doutrinas enganosas que estavam tomando conta do pensamento da época, infiltrando-se sorrateiramente entre os cristãos. Os cristãos em Éfeso no primeiro século e em Cuiabá em pleno século XXI precisam se manter firmes à sã doutrina e refutar doutrinas falsas. Mais do que nunca, parece que vivemos a sociedade dos ismos: hedonismo, materialismo, egoísmo, pluralismo e por aí vai. As pessoas dizendo defender a tolerância, que é sim uma virtude essencial, principalmente para os cristãos, estão dizendo que não existem mais verdades absolutas. Tudo é relativo. De fato, um dos principais princípios do pós-modernismo é que não existe uma verdade objetiva e muito menos uma verdade universal e eterna. Pelo contrário, cada um tem a sua própria verdade. Eu tenho a minha, você tem a sua e as nossas verdades podem divergir totalmente uma da outra e até mesmo contradizer uma outra, dizem eles. Como afirma o pastor John Stott, nenhum seguidor de Jesus Cristo pode abraçar esse total subjetivismo, pois Cristo disse ser a verdade, que veio para dar testemunho da verdade, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e que a verdade nos libertará. Nenhuma ideologia humana irá jamais mudar essa verdade. É interessante olhar para essa advertência de Paulo quanto à ação dos falsos mestres e lembrar da previsão que ele fez aos presbíteros de Éfeso 5 anos antes, quando estava a caminho de Jerusalém, onde foi preso, depois levado a Cesareia e finalmente a Roma. Vejam o que ele disse: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. O povo judaico era muito dado às histórias de cunho moralizante, assim como os gregos tinham as suas fábulas e nós, brasileiros, os nossos contos populares. O que precisamos é de bom senso para não misturar aspectos culturais, folclóricos e Bíblia, em especial quanto àquilo que não é condizente com o pensamento cristão. Ao mencionar genealogias intermináveis,
Paulo estava se referindo a uma constante prática judaica de rastrear a ascendência familiar para comprovar alguma descendência da linhagem de Davi ou de uma família sacerdotal. Muitos desses ensinos tinham por base rebuscadas alegorias que alimentavam a imaginação das pessoas, mas não serviam para mais nada. O caráter do verdadeiro ensino nasce em um coração puro, que por sua vez resulta de uma boa consciência e que por si é produto de uma fé sincera. Segundo esse padrão, Paulo mede os ensinos daqueles que Timóteo deve repreender. Em evidente ignorância, eles estavam discorrendo sobre detalhes da lei, mesclando-a com fábulas e interpretações esquisitas. Estavam dando um sentido falso ao seu verdadeiro propósito. Assim, ele continua. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Porque alguns se desviaram do amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, criou-se um contraste entre a especulação e a fé na revelação de Deus, entre a controvérsia e o amor de uns para os outros. Quer saber se um ensino vem de Deus? O pastor Stott nos sugere 2 testes. O primeiro teste é o teste da fé. Será que ele provém de Deus, estando conforme a doutrina apostólica, de modo a poder ser recebido pela fé, ou será que é produto de uma fértil imaginação humana? O segundo é o teste do amor. Esse ensino promove a unidade no corpo de Cristo ou ele é irresponsavelmente um causador de divisões? O critério final para julgar qualquer ensino é conferir se ele promove a glória de Deus e o bem da igreja. A doutrina dos falsos mestres não fez nada disso. O que ela fez é promover especulação e controvérsias. Eles se diziam mestres da lei, mas da lei eles não sabiam nada. Abro aqui um parênteses para ressaltar que as palavras de quem ensina pode ter profunda influência, tanto negativa quanto positiva, sobre os seus ouvintes. A responsabilidade é imensa. Por isso, cada aula, cada pregação deve começar de joelhos em oração e depois deve ser preparada com todo zelo e muito estudo. Demonstrando todo o seu conhecimento da lei, Paulo introduz agora uma declaração da natureza e da função adequada da lei. A lei é boa e ela não é aplicável aos justos, pois seu propósito é revelar, é expor e condenar o pecado. Essa é a forma legítima de se usar a lei. Verso 8. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. A lei não condena o homem justo e também não salva ninguém, mas ela é boa, porque aponta para a necessidade do Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo, aponta para a sua graça, um favor não merecido, mas entregue em amor por cada um de nós na cruz. Quem vive na graça não tem medo da lei. Quem respeita os limites de velocidade não reclama das multas que são emitidas pelos controladores automáticos de velocidade, popularmente chamado aí de pardais de trânsito. Quem expõe a verdade na declaração do seu imposto de renda não tem medo da malha fria. Quem vive na graça sabe que não há condenação para os que se arrependem. Quem vive na graça cumpre a lei. Lembram do resumo da lei feito por Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como Ele mesmo nos amou. Quem vive na graça está aberto àquilo que Deus deseja fazer conosco. E tudo começa quando Ele transforma as nossas vidas. Paulo entendia da lei e do uso correto da lei, mas entendia muito melhor a graça. Antes perseguidor, blasfemo, insolente, agora ministro do Evangelho de Jesus.
Essa é a sã doutrina. Esse é o evangelho confiado a Paulo e a nós. Verso 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Que declaração fantástica! Paulo escreve sobre si mesmo e sobre o evangelho que lhe foi confiado. Ele faz uma declaração estritamente pessoal, recontando a história da sua conversão e do seu comissionamento, em meio a duas exclamações de louvor. Dou graças a Jesus Cristo, inicia ele, verso 12, terminando com as palavras: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória, no verso 17. Em toda a sua vida foram abundantes as ações de graças, não apenas por sua salvação, mas também pelo privilégio de ter se tornado apóstolo. Misericórdia e graça são manifestações da bondade de Deus. Elas caminham juntas para abençoar pessoas terríveis como Paulo, como eu e como você também, que pela fé se aproximam de Deus. Você consegue olhar para a linha do tempo da sua vida e fazer uma distinção entre o antes e o depois? Paulo nos falou do que Cristo fez em sua vida, de como ele foi transformado pelo amor de Deus, pela graça de Jesus e pela presença do Espírito Santo. Você pode fazer o mesmo? Você olha para trás e vê a diferença? Se você ainda não teve essa experiência com Jesus, eu gostaria de sugerir que hoje mesmo você busque a Deus, abra o seu coração, deixe Jesus entrar em sua vida, deixe Ele transformar o seu coração. Nada que esse mundo possa nos oferecer é melhor do que o amor de Deus. Não consegue fazer isso sozinho? Então eu vou pedir que você entre em contato comigo em um dos canais que aparecem aqui embaixo. Nós iremos orar juntos, ler a Bíblia e eu lhe darei algumas informações importantes sobre esta nova vida que o Senhor nos oferece. Tudo com muita segurança sanitária, combinado? Estamos chegando ao final do capítulo e o jovem pastor é mais uma vez carinhosamente chamado de meu filho. E Paulo o lembra de que o cumprimento da ordem que lhe foi dada não é nada mais do que o produto adequado do seu chamado inicial. Vejamos o verso 18. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Não somos informados do conteúdo dessas profecias. Nem está claro se elas foram dirigidas à igreja, a Timóteo, declarando como chamado por Deus para alguma tarefa especial, ou a Paulo, declarando que Timóteo seria um acréscimo importante à sua equipe missionária. Nós não sabemos. O que parece provável é que elas tenham ocorrido durante a ordenação dele, ocasião em que um dom lhe foi dado por uma mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros, como Paulo vai mencionar mais adiante. Foram atos solenes que o separaram para o ministério, dando-lhe dons e autorizando-o a exercê-lo. Era segundo aquelas profecias, ou inspirado por aquelas profecias, que Timóteo teria condições de combater o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Podemos perceber a ênfase do apóstolo Paulo na necessidade de fazer uma ligação entre fé firme e integridade moral. Isso contrasta com que homens como Alexandre e Himeneu
que, rejeitando essa verdade, naufragaram na fé. Quem são esses dois personagens? Não podemos saber ao certo, mas os estudiosos supõem que esse tal Himeneu é o mesmo herético que ensinou que a ressurreição já havia sido realizada. Uma heresia disseminada na igreja que Paulo vai falar mais em sua segunda carta a Timóteo. Alexandre era um nome bastante comum e pode até ser o tal ferreiro que muitos males causou a Paulo e que aparentemente nem mesmo foi cristão de fato, também citado nominalmente por ele em sua segunda carta a Timóteo. O que realmente nos interessa é que Himeneu e Alexandre eram exemplos evidentes daqueles que tentavam divorciar a fé do comportamento. A severa ação disciplinar tomada no caso deles teve intenção terapêutica, como esse tipo de ação sempre deve ter. Segundo o comentário bíblico NVI, a expressão "os quais entreguei a Satanás" pode sugerir adversidades infligidas sobre eles naturalmente ou, com certo grau de certeza, simplesmente a excomunhão, o afastamento da igreja. Se é assim, então a frase descreve a remoção de uma pessoa da esfera em que Deus governa para aquela em que Satanás domina. No mundo, há somente dois reinos espirituais, o de Deus e o de Satanás. Aquele que se nega a integrar o reino do Senhor automaticamente se coloca a serviço do reino do inimigo. Quantas pessoas que conhecemos corriam bem, mas depois abandonaram a fé. É sempre muito bom investir em pessoas. Só devemos ter o devido cuidado de não banalizar aquilo que custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, chegamos ao fim de mais um estudo bíblico. Eu recomendo que você visite o site da nossa igreja e acesse uma das classes virtuais em funcionamento. Neste espaço, nós trocamos ideias sobre os principais pontos de cada estudo, além de interagir e orar uns pelos outros. Você vai gostar. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade, o privilégio que nós tivemos de nos debruçar sobre a Tua Palavra e estudar, ó Deus, princípios tão importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã. Obrigado, Senhor Jesus, porque todas essas informações chegam claras ao nosso conhecimento e estão prontas para serem colocadas em prática. Mas para isso, nós precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito. Por isso, rogamos, Espírito Santo querido, vem nos ajudar a colocar em prática todos esses ensinamentos, todos esses princípios bíblicos que nos aproximam mais de Deus e que nos tornam mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, como é a vontade do Senhor nosso Deus. Obrigado mais uma vez, ó Deus, pelo privilégio e oportunidade que temos, mesmo em meio a tempos tão difíceis como esses que estamos vivendo. Por falar nisso, queremos pedir que Tu continues a abençoar aqueles que estão em busca de uma cura, de uma vacina para esse mal terrível, para essa Covid-19 que continua a afetar a população mundial e também, é óbvio, a nossa população aqui no Brasil e no estado de Mato Grosso. Pedimos que Teu Espírito Santo continue a nos abençoar, nos livrando dos males, que os Teus anjos estejam acampados ao redor dos nossos lares. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos contado com o Teu cuidado dia após dia. Obrigado pelo Teu sustento. Obrigado, Deus, pela forma como Tu derramas o Teu amor sobre nós, os Teus servos. Continua a abençoar a Tua igreja, que nós já possamos estar nos preparando para os tempos, ó Deus, em que voltaremos a celebrar juntos, voltaremos, ó Deus, a cultuar o Teu nome juntos ali no templo da nossa igreja. Enquanto isso, fortalece a nossa fé. Abençoa os Teus servos e nos dê uma semana de paz. É a oração que nós fazemos, agradecidos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Foi bom ter você conosco. Espero você na próxima semana, capítulo 2 da Carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Um grande abraço, boa semana, que Deus te abençoe.